Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 15 de fevereiro, e hoje eu tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito da lateral direita do Botafogo. Mais um nome surgiu no radar e, coincidentemente, ou não, mais um atleta estrangeiro aí sendo ventilado pra lateral direita do Glorioso. Hoje a gente conta com Rafael e Daniel Borges. Dá pra gente afirmar que, pelo cenário apresentado, o Rafael tomou a dianteira para ser titular do Botafogo nesse começo de temporada. Acredito que todo torcedor vai concordar com isso. Ele vem melhorando, é verdade, mas ainda longe do nível que a gente espera do Rafael por tudo que ele já apresentou e pela expectativa que foi criada quando da sua contratação. Vamos conversar sobre a lateral direita do Glorioso, só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like. Quando você faz isso, você ajuda na distribuição do conteúdo, mais torcedores ficam conhecendo aqui o canal e com isso a gente segue crescendo. Estamos em busca dos 29 mil inscritos, já estamos quase ultrapassando os 28.200 e com a sua ajuda a gente vai chegar lá com toda certeza. Sempre importante lembrar que na hora do almoço, ali por volta de 1h05, eu vou estar aqui para a gente poder fazer aquela tradicional resenha da hora do almoço, conversando a respeito das informações do Botafogo. E também quero destacar que a resenha que a gente fez ontem à noite, inclusive a gente estava ao vivo quando surgiu aqui essa informação a respeito do Di Plácido, lateral direito do Lanús, Breaking News. Essa resenha que a gente fez ontem já está disponível no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Se quiser dar uma moral aqui para o canal, você pode se tornar membro a partir de R$ 4,99, dá uma moral gigantesca e certamente ajuda aqui no crescimento do Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente. Afinal de contas, temos assunto aqui para falar sobre essa lateral direita, que é uma lacuna importante que o Botafogo vem buscando preencher nesse começo de temporada. A gente sabe que o Rafael e o Daniel Borges não passam ainda aquela segurança para a torcida botafoguense, o Daniel Borges menos ainda, porque a gente já sabe o que esperar do atleta. O Rafael ainda gera aquela pontinha de esperança, pelo menos na minha opinião, existe essa ponta de esperança. Mas o Botafogo, claro, precisa reforçar esse lado direito da nossa defesa. A defesa que vem fazendo um belíssimo trabalho. Marçal, Cuesta, Adrielson, Lucas Perry. Mas a lateral direita é uma porta de entrada ainda. E a gente espera que, claro, possa ser corrigido ao longo dessa temporada. Porque dessa forma o Botafogo vai estar muito forte para poder jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Sem desconsiderar, claro, essa reta final de Campeonato Carioca. Não vale muita coisa, mas ser campeão é sempre muito bom, né? Eu quero ser campeão, sinceramente, já que a gente tá na disputa, tá na liderança da Taça Guanabara, vamos em busca dessa taça, né? Mas pensando nos próximos desafios, o Botafogo, claro, vai ter que se fortalecer ali pelo lado direito. E tem buscado alguns jogadores. Já tivemos aí o nome do Giovanni Gonzalez, seleção uruguaia, Mallorca da Espanha. Havia um acordo, inclusive verbal, entre jogador e diretoria do clube espanhol para a liberação dele em caso de proposta, mas no fim das contas o Mallorca desistiu de liberar o atleta. Segundo as informações, o Giovanni Gonzalez queria se transferir para o Botafogo, queria ter mais minutos ali para poder atuar, mostrar seu futebol, mas realmente acabou ficando lá pelo futebol espanhol. Isso porque o Mallorca queria um valor para liberar o atleta, mesmo que por empréstimo. E o Botafogo, nesse momento, está buscando melhores oportunidades, vamos dizer assim, né? Não está disposto ali a colocar dinheiro efetivamente em certas negociações, especialmente quando a gente fala de algum atleta que já tem uma idade um pouco mais avançada, não veterano, mas um pouco mais avançada. E seria o caso do Giovanni Gonzalez. Não é demais lembrar também que o nome do Lucas Blondel, lateral direito do Tigres, de 26 anos, 1,78 m ali de altura, também foi vinculado ao Botafogo recentemente. Não exatamente por grandes portais, é verdade. Alguns perfis ali no Twitter que cobrem o Botafogo, que buscam fazer um trabalho aí de apuração em relação ao Glorioso, trouxeram o nome do lateral direito argentino. E agora, mais uma vez, um lateral direito também argentino. Surge aí mais forte, né, esse vínculo em relação ao Glorioso. Quem é Di Plácido? Primeira pergunta, né, que não quer calar. Quem é Di Plácido? Eu não posso falar aqui que eu conheço a fundo as características do atleta, mas nada que nos impeça, logicamente, né, de pesquisar a respeito do jogador. E quando ele foi convocado para a seleção argentina, o Marca da Espanha trouxe ali algumas informações a respeito do atleta, dizendo que é um defensor com marca, mas que também tem uma característica ofensiva, que não se limita ali e não se impede, digamos assim, de ultrapassar a linha do meio de campo, que gosta de fazer esse apoio. Não é um cara que dá tantas assistências assim, não faz tantos gols, é verdade, nem é função do lateral direito.
E a gente sabe que hoje em dia é difícil você achar um lateral que seja um cara assim, que dá toda hora assistência, né? A menos que seja questão de bola parada, aí a coisa muda um pouquinho. Mas no futebol atual é difícil você achar um lateral, seja esquerdo, seja direito, que realmente possa contribuir efetivamente com os números da equipe nessa fase ofensiva. Claro que a principal função de lateral direito é a fase defensiva. O Di Plácido, segundo o Josa Novales, é um cara que entrega um desempenho regular, mesmo quando ele não faz uma grande partida, não é uma coisa horrorosa, é um cara ali regular, digamos nota 6,5, 7. O que, sinceramente, para um lateral direito, muitas vezes pode fazer a diferença, né? Se você não compromete lá na defesa e, eventualmente, você contribui positivamente no campo de ataque, pensando aí na média geral de laterais, você já tá fazendo bastante, né? É realmente uma posição complicada no futebol mundial, né? Os grandes times do futebol mundial não são todos aí que tem grandes laterais, né? Você, claro, consegue pensar em alguns nomes, mas tantos outros são laterais ali bons, nada espetaculares, bons, mesmo os grandes times do futebol mundial. E no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, não vai ser diferente. O Di Plácido, que tem 29 anos de idade, já atuou pelo All Boys, já atuou pelo Tucumã e tá há alguns anos aí no Lanús, né? Lanús que, inclusive, em 2017, vale lembrar, chegou na grande decisão da Copa Libertadores. Mas nessa época, o Di Plácido era um jogador que estava só chegando à equipe do Lanús, depois ele veio a ganhar espaço, ele foi contratado na temporada 17-18. Em relação ao atleta, Fogão, não dá pra gente cravar se é bom, se é ruim, porque efetivamente eu não acompanho a carreira do atleta. E no YouTube, por mais que você possa ver melhores momentos, isso nunca vai traduzir de fato a qualidade ou não do jogador, né? Os analistas enxergam muito mais coisa do que números frios, por exemplo. E em relação ao scout do Botafogo, acredito que merece um grande voto de confiança. Tem acertado, tem trazido alguns jogadores que a torcida no primeiro momento não conhece, mas que depois acabam se mostrando úteis. Claro que não vão acertar sempre, mas a gente sempre tem que lembrar: ou a gente confia ou a gente não confia. Eu não posso confiar pela metade. Ou eu confio no trabalho que os caras estão realizando de análise de mercado, de estudar realmente como aquele jogador pode agregar na equipe, nos conceitos de jogo do Castro, ou então eu não confio nesse trabalho. Eu não posso confiar só quando o nome me agrada, logicamente. Se eu conheço o jogador, me agrada. O trabalho do scout é maravilhoso. Se eu não conheço o jogador, o trabalho do scout é uma porcaria. Realmente não dá pra gente ir nessa direção. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, né? É um jogador que teve uma lesão grave em 2020, lesão no joelho, foi operado, voltou a jogar, tá machucado agora, uma lesão muscular, tá? Mas a gente não pode achar que o jogador é bichado e é sempre importante destacar: jogadores passam por uma avaliação médica antes da sua contratação. Ou seja, se o Di Plácido efetivamente estiver negociando com o Botafogo e em vias de ser contratado, ele vai passar por essa bateria de exames e só será contratado se de fato for apontado que ele está apto a jogar pelo Botafogo naturalmente. Enfim, vamos aguardar o desenrolar do caso e trazer as informações aqui para você naturalmente. À medida que a gente for tendo novas informações a respeito dessa busca pelo lateral direito, a gente comenta aqui para vocês. Fechou? Olha, tô de volta aqui na hora do almoço, então fica o convite para você chegar aqui no Fala Fogão, beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.